Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Kátia Félix, fundadora do Instituto Aprender. Hoje é o último dia da live sobre o mês do trabalhador. E para hoje, né, fazer parte do nosso bate-papo, eu vou ter uma convidada que é cientista e ela vai bater esse papo com a gente, tá? É, Nós convidamos Mariana Gabi para esse bate-papo. Ela é doutora, cientista na Universidade de Vanderbilt e também, nesse tema, ela irá nos apresentar a profissão cientista, que no Brasil, né, não é muito difundido, né, não é muito discutido até mesmo como profissão, como carreira nas escolas, né? Não existe esses debates, ou se tem, é muito superficial. Então, hoje nós iremos bater esse bate-papo com uma cientista que vai esclarecer essas questões, dúvidas. Se você tem um filho que é adolescente, está em busca de seguir uma profissão, não sabe qual profissão escolher, às vezes ele até falou para você, mãe, eu quero ser cientista, mas às vezes pelo desconhecimento você às vezes nem apoia. Então, convida ele para assistir essa live com a gente, tá bom? Vou convidar aqui a Mariana para bater esse papo. Convidando os amigos, você que conhece algum jovem, está preciso sobre carreira. Oi, Oi, Mariana! tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, Kátia? Que honra receber aqui nesse bate-papo no Instituto Aprender. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes, né, de você estar batendo esse papo com a gente. Acreditamos que você vai contribuir com muitos jovens que ainda não sabem qual profissão seguir, ou até mesmo as pessoas que têm curiosidade, né, sobre o que é ser cientista. Aí no nosso bate-papo, né, nós conversamos já que sempre fica aqueles estereótipos, né, de cientista maluco, do cabelo para cima, de É, chaleco, né? é. E aqui nós estamos vendo uma cientista que é jovem, que é mulher, que é completamente diferente desses estereótipos que são colocados sobre a profissão. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Kátia. Eu gostaria de começar já agradecendo o convite do Instituto. Essa é a minha primeira live, como eu te falei, eu nunca participei de uma live antes, né? Mas eu gostaria muito de agradecer o convite. Estou muito feliz de poder falar um pouco da minha profissão, né? Que, como você disse, não é muito conhecida, né? Então, assim, eu vou me apresentar. Meu nome é Mariana Gabi, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, nasci e criada no Rio, e eu sou formada em biomedicina pelo IBMR. Sou doutora, fiz doutorado em neurociência pela UFRJ, e atualmente eu trabalho como cientista na Universidade de Vanderbilt, aqui em Nashville, no Tennessee. Né? Moro aqui, que faz uns 6 anos já que eu tô trabalhando aqui. Aí vem a grande pergunta agora, Mariana, que às vezes as pessoas, até na nossa conversa, você falou que as pessoas perguntam o que o cientista faz, né? Muita essa pergunta, o que eles fazem, né? Eles só estudam? Eles só ficam na universidade? Então, gostaria que você dissesse um pouquinho o que é a profissão e aí, logo em seguida, você dissesse o que você faz nessa profissão. Então, o cientista, né, quando você me convidou, eu fico sempre pensando naquelas perguntas engraçadas que, tipo, os cientistas, o que fazem? Onde vivem? Do que se alimentam? E assim, o cientista nada mais é do que uma pessoa comum, como eu e você, né? E de fato, muita gente pensa que cientista é aquela pessoa meio doida, que tá sempre de jaleco, que é nerd, que não tem amigos, né? Enfim.
e que só estuda, que faz essas coisas. E, assim, o cientista, na verdade, ele é uma pessoa extremamente curiosa, que eu me identifico justamente nisso, porque desde criança eu tenho muita curiosidade sobre as coisas, como as coisas funcionam, sobre animais. E os cientistas são pessoas extremamente curiosas que querem responder perguntas, né? Eles querem responder perguntas de naturezas diferentes. Né? Tanto que você pode ter cientistas de todos os tipos. Eu, por exemplo, sou biomédica, então, assim, eu trabalho com... a minha especialidade é em neurociência, então eu estudo o cérebro. Mas uma pessoa pode ser cientista, pode ser um físico, e ele estuda, sei lá, os detalhes da física, essas coisas de físico. Que eles também são cientistas, né? E assim, a gente tem várias perguntas que a gente quer responder. Então, o cientista ele é uma pessoa que dedica grande parte do tempo dele, de fato, estudando, porque se a gente tem uma pergunta, como é que eu sei que pergunta que eu quero saber? Né? Porque a gente tem muitos conhecimentos de ciência por aí, mas alguém pode ter uma curiosidade a mais. No meu caso, a minha linha de pesquisa, né, por grande parte do tempo, foi entender como o número de neurônios varia em diferentes espécies. Quando você pega roedores, primatas, até elefantes. Então, assim, a gente pode ver que tem uma diferença como esse número de neurônios varia e com a importância disso. E até mesmo para saber como que esse número de neurônios e esses resultados que a gente encontrou, como eles se comparam ao humano. Então, assim, para a gente chegar a essa pergunta, né, saber o que a gente quer saber, são muitos anos de estudo, muita dedicação, né? Então, assim, o cientista, ele passa grande parte do tempo dele, de fato, estudando, e muito grande, acho que uma parte ainda maior, né, desenvolvendo o seu trabalho e tentando responder a pergunta, né? Porque a gente tem a nossa pergunta, que seria a nossa hipótese, e a partir daí a gente quer saber o resultado. E dentro disso a gente tem um método que a gente precisa desenvolver. Então, grande parte do tempo que a gente passa no laboratório fazendo essa pesquisa é desenvolvendo esses experimentos, adquirindo resultado, para que na frente a gente possa dizer que a gente achou a resposta da pergunta que a gente tinha, né? Ou se a gente não conseguiu responder, porque tem muita gente que está em ciência há muito tempo e ainda não conseguiu. A gente não tem as respostas de todas as perguntas ainda, né? E dificilmente a gente vai ter. Né? Então, assim, se eu tivesse que explicar assim, no geral o que o cientista faz, né? Onde vivemos dentro do laboratório, sim. E assim, é basicamente isso. Entendi. Então, um jovem, né, que ainda não se decidiu por carreira, que está lá no ensino médio, né, ou às vezes até uma criança, porque você falou que a sua curiosidade vem desde criança. Então, que desde pequena você sempre foi muito curiosa. Então, são esses tipos de inteligência, né, que muitas vezes os pais, às vezes, acham, quer saber de tudo, pergunta demais, mas isso pode ser um ponto positivo, de repente, para o seu filho ser um cientista lá na frente, se isso for o desejo dele, né, quando ele estiver mais velho. Exato. E dessa forma, e você, assim, você vê essas pessoas, as crianças, mesmo se elas começarem crianças mesmo, como eu comecei, e quando eu era muito pequena, a gente não tinha internet, né? Então, grande parte das perguntas e curiosidades que eu tinha vinham de enciclopédias que a gente tinha dentro de casa, né? E assim, e aí você vê que é bom que as pessoas sejam curiosas e que elas tenham esse interesse, porque a gente vive num momento tão de fake news, né? A gente não sabe onde pegar a informação, sabendo onde procurar essa informação, a gente pode ajudar as pessoas que estão próximas da gente a se informarem melhor, né? De que, assim, geralmente, até agora, durante a pandemia, né, eu tenho muitos amigos, eu não trabalho com Covid-19, nem perto disso, mas acredito que o conhecimento que eu tenho de ciência, eu consigo ajudar
algumas pessoas que vêm até mim me perguntar sobre a vacina. Você acha que a vacina é segura, Mari? Sabe? E assim, eu fico feliz que as pessoas venham até a mim, porque eu sei aonde buscar informação, mesmo se eu não, mesmo que eu não trabalhe com isso necessariamente, né? Então eu posso dizer, ok, não trabalho com isso, mas posso, né, tentar dar uma olhada, procurar informação e ajudar. E eu acho que acho que o grande feito de você ter um cientista na família ou ter alguém conhecido é justamente isso. A gente está acostumado a fazer essa pesquisa, esse negócio que a gente sempre achar a pergunta, né? Eu não sei, o cientista não sabe de tudo. Né? Então, tudo que a gente sabe é onde encontrar as respostas e como, e se for de interesse da pessoa, né? Se for no meu caso, alguma linha de pesquisa relacionada a mim, eu posso desenvolver uma pesquisa e tentar responder eu mesma, né? Então é basicamente isso, né? E eu comecei criança mesmo, né? Eu lembro de ficar muito interessada em ciência. Eu acho que eu estava no ensino fundamental, né? Eu tinha aula de ciência e comecei a ver células, né? Todas essas coisas. Eu ficava assim, gente, que máximo! Como que o corpo faz isso? Como é que a célula faz esse trabalho todo aí dentro, né? E aí eu fui perguntar para minha mãe, né? Mãe, como que eu faço para ser cientista? Se eu quiser ser cientista, o que eu tenho que fazer? E aí eu lembro dela sentar comigo e falar, olha, você precisa estudar muito, né? Você tem que fazer a sua faculdade, e depois da faculdade você precisa fazer um mestrado, e depois do mestrado você precisa fazer um doutorado. E aí são o quê? Vamos dizer, faculdade uns 4 anos, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado. É um longo caminho, é um comprometimento, né, longo, muito longo. Então, e assim, no meu caso, eu descobri, né, que eu queria ser cientista já cedo. Mas tem muita gente que não, que, sei lá, decidiu na faculdade, foi fazer biologia, e aí ficou encantado, e aí, né, acabou caindo, caindo de paraquedas na ciência, né? E, e aí vem a grande questão, né? Que quando você me convidou, eu pensei, tudo bem, eu vou falar da profissão cientista, mas assim, cientista não é um trabalho regulamentado no Brasil. Então, assim, quando a gente faz. Então assim, vamos dizer, no meu caso, né? Eu fazia biomedicina e no meu terceiro período de faculdade, desculpa, deixa eu ajustar isso aqui. No meu terceiro período de faculdade, eu comecei a fazer uma iniciação científica lá na UFRJ. Né? A minha faculdade era o IBMR, nada a ver com a UFRJ, e uma professora minha falou pra gente, olha, gente, está na hora de vocês começarem a fazer iniciação científica, que nada mais é você, como uma pessoa muito nova, né, começar na ciência, você está sendo iniciado para a ciência. Então você vai num laboratório, né, que foi o meu caso, bati na porta mesmo, né, perguntei se estavam precisando de estagiário, e no meu caso, principalmente, eu não sabia nem que área de iniciação científica eu queria fazer. Porque eu adorava imunologia e eu queria fazer imunologia de qualquer jeito. E aí eu procurei laboratórios de imunologia, eles não precisavam de aluno. E aí eu participei de um evento de neurociência com umas amigas minhas e eu fiquei assim, caraca, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E aí eu fui lá, bati na porta e perguntei, tá precisando de estagiária? A professora falou que tava, né? E aí eu comecei a trabalhar no laboratório dela, que inclusive é a mesma pessoa que eu fiz o meu doutorado, né? A gente trabalhou, inclusive trabalho com ela agora. Então, é um período, né, que você realmente, por mais que você saiba que você quer ser cientista, que foi o meu caso, em algum momento você precisa descobrir que área, de fato, você quer participar. Eu vi que tem gente perguntando um negócio, alguém perguntou antes se precisa ter doutorado para ser cientista. Precisa sim, precisa fazer um doutorado,
porque você precisa de muito assim, você precisa de um treinamento, né? Assim, quer dizer, na verdade, volta um pouquinho. Você pode ser, eu, na verdade, na minha definição como cientista, e até pelas pessoas que trabalham comigo, quando você começa a fazer um estágio em iniciação científica, né, você já tá sendo iniciado, você está estudando ali para isso, e se você continua nesse mesmo caminho, né, você faz um mestrado, né, ou você continua, você faz qualquer estágio dentro da ciência, você já pode ser considerado um cientista, né? Mas se você quer ser especializado, né? Você de fato precisa ter a educação completa, né? Que é fazer um mestrado e fazer um doutorado. E o Cop que perguntou que nível acadêmico, Cop, eu tenho doutorado. Eu acabou o doutorado, não fiz mais nada. Não tem, porque não tem mais nenhum nível acadêmico acima do doutorado. Então, o meu nível acadêmico é de doutora. Não sei se eu entendi essa pergunta. Rodrigo, o que você perguntou, a Mariana conseguiu te responder? O que perguntou qual nível acadêmico você está atualmente? Porque aí a gente vai conseguir saber se você Porque respondeu. só para eu saber se eu respondi. Acho que sim. Então, Ele botou parabéns. o Cop que foi, ele estudou comigo na faculdade de biomedicina, né? Então, enfim. E aí, então, assim, é um período super longo. E quando a gente estava conversando e eu estava tentando pensar até mesmo sobre a minha trajetória, né? Até chegar aqui onde eu tô, né? Aqui, até onde eu tô, eu digo, né? Trabalhando aqui, né? De fato, como cientista, até principalmente com o fato do Brasil não regulamentar a ciência, porque o que acontece? Eu, de novo, vou falar sobre a minha experiência, né? Eu trabalhava na iniciação científica sem bolsa, né? Eu não recebia, eu acho que eu não recebi por 2 anos. Eu recebi no último ano da iniciação científica, foi quando eu comecei a receber bolsa. E aí, o que acontece? Alguém tem que pagar meu transporte, né? Porque a gente não recebe nenhum tipo de auxílio, né? Eu estudava em Botafogo, ia para a UFRJ lá na Ilha do Governador, né? Todos os dias. E assim, o período de trabalho acaba sendo muito longo, né? A gente trabalha o quê? Vamos dizer, de 9 às 6, né? Até eu vou dizer, eu vou estender isso para o doutorado, para o mestrado, né? Teoricamente, nosso horário pode dizer que é de 9 às 6. Só que a gente ficava de 9 às 8, 9 às 10, de 7 da manhã até as 10 da noite, né? Sem receber, ajuda de transporte, né? A gente não é considerado trabalhador, né? Muitas vezes eu escutei a minha vida inteira: ah, Mari, você não vai trabalhar não? Quando é que você vai parar de estudar? E a pessoa olha para mim e eu falava: cara, eu passei 10 horas no laboratório a semana inteira, 12 horas, sabe? Às vezes só ia para casa para dormir. E isso o quê? Igual muito trabalhador no Brasil, né? Muita gente faz isso, sai de casa, sei lá, 5 da manhã, só chega em casa às 10, praticamente só dorme e dia seguinte faz a mesma coisa. A mesma coisa, né? A única diferença entre essas pessoas é que as pessoas pelo menos têm algum direito trabalhista, pagam impostos, né? A gente, como cientista, a gente recebe bolsa, né? E aí, assim, né? E não tem carteira assinada, né? Então, assim, é duro. Você precisa amar muito a ciência, né? Eu vi que alguém escreveu ali, acho que foi a Raquel, você tem que amar demais a ciência para você fazer todo esse trabalho, né? E sem ser muito reconhecido, né? Porque é uma profissão complicada. E assim, e eu vou dizer, tem muita gente que quer fazer
doutorado, que quer ser cientista, mas eles querem ser professores, professores de universidade, né? E aí sim, se você se torna um professor de universidade, se você se torna um professor em algum lugar, aí sim é, aí você consegue, né, ter um direito, ter uma carteira assinada, direito em INSS, férias. Nossa, eu não sabia o que é férias. Acabei meu doutorado, eu emendei no pós-doc, que eu já vou falar rapidinho, que assim, eu não tive férias. Eu não tive férias quando acabei a faculdade. Eu acabei a faculdade e fui fazer o doutorado direto. Foi acho que a diferença foi, sei lá, de 2 ou 3 semanas. De eu acabar a faculdade e começar o doutorado. Zero férias. Aí a Marjorie está perguntando aqui, perguntando se eu posso comentar da experiência de ser cientista fora do Brasil, se é mais valorizado. Então, Jori, é sim, porque eu quando terminei o doutorado, né, como eu falei, eu terminei o doutorado aí no Brasil em 2014 e eu já tinha contactado um professor que era um colaborador nosso, né, em algumas publicações que eu fiz. Ele era meu colaborador. E aí eu contactei perguntando se ele precisava de pós-doc no laboratório dele, que o pós-doc nada mais é como um limbo, praticamente, que você fica entre o seu doutorado e, sei lá, trabalhar como professor, por exemplo, né? E então é um limbo que criaram dentro da vida acadêmica para que os cientistas consigam trabalhar, né? Só que, de novo, no Brasil, o pós-doc é considerado estudante ainda, não tem salário e também recebe bolsa. E aí, no meu caso, eu fui contratada pela Vanderbilt para ser uma pós-doc. E aqui é tudo regularizado. Eu tenho direito a férias, eu tenho direito à aposentadoria, então eu contribuo para a minha aposentadoria, coisa que aí no Brasil, se eu morasse no Brasil, não sei nem, eu vou ter que fazer alguma previdência privada, porque eu não tenho nenhum tipo, nunca paguei imposto, nunca tive carteira assinada. E aí, então assim, aqui de fato é mais valorizado, né? Porque as pessoas entendem um pouco mais da importância do cientista, né? A universidade também. E, e aí, assim, então a gente tem muitos direitos, né? Toda a minha documentação eles têm que checar para ver se eu não estou sendo paga muito menos, né? Se o meu salário é muito menor do que o mínimo, porque como eu sou estrangeira, né? Eles precisam checar que o meu salário é basicamente o mesmo para qualquer um, né? Então eu tive sorte de estar numa universidade que leva isso muito a sério. Uhum. Teve um ponto, né? Como nós estamos falando a respeito do mês do trabalhador, né? Eu acho interessante que quando surgiu, né, esse assunto, essa oportunidade de fazer o convite para falar no mês do trabalhador, eu fiquei pensando, né, ok, mas o que a Mariana poderia falar a respeito de ciências, né, no mês do trabalhador? Então, como eu sou psicopedagoga, eu associei logo, não, ela pode falar a respeito da educação. E aí, quando eu conversei com você, aí que eu fui entender. Então, eu achei muito interessante, né, que me trouxe uma visão diferente, um entendimento do que é ser cientista, né, porque eu não tinha essa visão nem esse conhecimento. Sim. Então, quando a gente bateu aquele papo, eu achei o máximo. E aí eu falei assim, poxa, realmente as pessoas precisam entender e ouvir sobre essa profissão. Né? Eu já tô com mais de 40, não o meu objetivo não é ciência, eu gosto da educação, mas, às vezes, se eu tivesse esse propósito em algum momento da minha vida, eu desconhecia. Então, às vezes, essa falta de informação. Inclusive, eu fiz algumas pesquisas na internet para saber mais sobre cientista, para ver se eu colocava alguma coisinha, né, antes da live, e você não encontra muita informação. Então, Não. eu achei muito interessante
trazer esse assunto como profissão, porque realmente não é algo que é difundido aqui, não é algo que é conversado, não é a pauta de uma mesa de jantar, de um bate-papo, não é. O assunto da mesa de jantar comigo era: Mariana, vamos parar de estudar e vamos começar a trabalhar, minha filha. Mas não, e assim, isso, e justamente, eu acho que foi uma grande parte da razão de eu aceitar participar disso, além de você estar fazendo um trabalho ótimo, mas é justamente isso, colocar uma pessoa aqui para poder falar um pouco, né? Que assim, a ciência é importante. A gente está vendo agora, com a pandemia, como que a ciência é extremamente importante. Né? Então, assim, nas escolas as pessoas precisam falar um pouco mais sobre a ciência, mesmo na faculdade. Na minha faculdade, na biomedicina, que é um curso bem abrangente, eu só tive uma professora que olhou para a nossa cara e falou: vocês estão no terceiro período, está na hora de procurar uma iniciação científica. A gente não sabia o que era iniciação científica. Eu não fazia a menor ideia de como que eu ia conseguir um estágio na UFRJ sendo uma aluna de outra instituição. Entende? Então, assim, foi tudo assim, muito, sei lá, a gente não sabe, porque realmente a gente não, né, quando a gente começa a ver que não tem muita informação, a gente não conhece, né, um cientista, né, as pessoas não conhecem cientista, não sabem que conhecem um cientista, e assim, fica muito, muito, muito difícil, muito difícil. Então, assim, para esses alunos, eu não sei se tem aluno aqui na live, eu vi que tem muitos amigos meus aqui que são cientistas, né? Já vi vários aqui, né? E assim, os alunos os pais, né? Que estão vendo aluno, que estão vendo, sei lá, o adolescente, que está interessado, né? Assim, a ciência não é uma profissão que vai deixar ninguém rico, né? Não vai te deixar rico, né? E você precisa entender que você não vai para uma profissão de extrema riqueza, né? Ficar milionário, mas assim, de uma, eu não consigo nem descrever, assim, eu trabalho na ciência já há 15 anos. 15 anos. Eu tenho 35 anos de idade. Eu tenho 35, 15 anos da minha vida foram dedicados exclusivamente para a ciência. Né? E eu tenho, assim, sabe, um respeito, né? E eu tenho noção de que o trabalho é insano, né? É insano, né? Mas é importante, né? E assim, no meu caso, eu né, trabalhando com neurociência, né? E a neurociência comparada, né? Não é uma ciência clínica, né? É uma ciência básica, né? Que assim, tem a ciência, que a ciência básica, ela é o começo das coisas. Ela é onde você está colocando, sabe, colocando a primeira camada ali, né, no conhecimento, que a gente quer muito saber de muitas coisas que são extremamente complexas, mas a gente não conseguiu responder as perguntas básicas da tua área, digo assim, né? Se você quer saber uma coisa extremamente complexa, mas você fica, calma aí, mas será que alguém... Mas como é que eu sei que, por exemplo, no meu caso, a minha orientadora, que ela ficou muito interessada em saber o número de neurônios do cérebro humano. E aí tem um livro na neurociência que dizia que o cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. Aí ela, show, foi procurar na literatura onde que estava esse número. E ela não achava. Ela ficou, de onde que saiu isso? Quem procurou? Quem contou? Ninguém contou. Aí ela foi lá, né, ela conseguiu, fez com os contatos dela, de outros professores, desenvolveu uma técnica e aí ela conseguiu fazer a quantificação de neurônios em cérebro humano, né? E foi assim que eu comecei, né? Eu fiz muita contagem de neurônios, cérebros de vários animais, vários animais. E assim, a gente viu que o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios, não tem 100 bilhões. Tudo bem, é perto, é um valor muito próximo, mas
não era exatamente aquele número, né? A gente pelo menos tem uma referência para usar, né? Então, assim, é uma base, né, é ciência básica, que é importante. Você fazer as perguntas que são, não vou dizer que são menos importantes, mas elas são um pouco, elas são só as básicas. Você precisa saber o básico para poder seguir e estender a sua linha de pesquisa e estender conhecimento, né? E como vocês contaram? Porque você me disse como feita essa contagem. Então, compartilha com as pessoas como é feito, que eu achei muito interessante a forma que você falou. É o que a gente costuma dizer que a gente faz uma sopa de cérebro. Né? Então, assim, a gente pega o tecido, né, que a gente tem interesse, e a gente faz uns cortes pequenininhos e coloca numa solução que é mais ou menos um sabão. Mas não é necessariamente um sabão, porque eu não sei se vocês sabem, mas sabão, detergente, se você usar detergente, e o fato de a gente conseguir limpar as coisas com detergente é porque o detergente quebra a camada de gordura e a célula se desfaz. Né? Então, se tem alguma coisa ali, a célula vai se desfazer. No nosso caso, a gente usa um sabão, mas é um sabão um pouco diferente, que ele destrói a parte da célula, o citoplasma só, né? A parte exterior da célula. E ela mantém o núcleo que fica dentro intacto. Né? Então, a gente usa essa solução, aí usa um agitador, né? E a gente consegue ver o tecido, né? E em líquido. Né? Então você tira um pouco daquela amostra, né? A gente usa um marcador de DNA, né? Primeiro, e aí porque assim o DNA está dentro do núcleo, então tudo que tem DNA a gente vai iluminar. Então a gente leva para o microscópio e faz a contagem de células, né? E aí, quando a gente quer saber os números de neurônios, a gente pega essa mesma amostra, faz a gente chama de monocitoquímica, que a gente usa um marcador que vai se ligar ao receptor da célula, que é tipo um localzinho da célula que ele identifica, e aí a gente consegue ver no microscópio o que são os neurônios, né, dentro desse número de células que a gente está contando, né? Dentro de todas as células que a gente está vendo, quantas células são neurônios. Então, assim, e essa é uma técnica muito fácil porque o grande lance era poder fazer essa quantificação em qualquer cérebro, em qualquer tecido, né? Então, você imagina pegar cérebros extremamente... Você pega um cérebro pequeno de camundongo e você pega um cérebro de elefante, que é um cérebro, sei lá, de 4,5 kg, 4 quilos e alguma coisa, né? Imagina fazer a quantificação de neurônio dentro de um cérebro de elefante. A gente fez, né? Porque a gente usou essa técnica, né? Uma técnica muito simples e que você consegue, assim, o chato dessa técnica é que você destrói o tecido, né? Você tem o tecido e ele está destruído, ele virou sopa. Né? Então, assim, se você quiser fazer mais alguma coisa com tecido, se você quer tirar foto, se quer escanear o cérebro dentro de algum equipamento, tem que ser feito antes da gente destruir o cérebro, né? Então, e é isso, é uma técnica extremamente fácil e eu venho usando durante anos, né? Mas é isso. Tem uma pergunta aqui no privado, do Josh, que só aparece para mim. Com a pandemia, o mercado financeiro está sinalizando colocar mais investimento na ciência. Ele colocou, acho que ele colocou como uma afirmativa. Ai, tomara, né? Isso assim, porque assim, o investimento para a ciência aqui nos Estados Unidos também diminuiu muito. Né? Assim, aí no Brasil vem diminuindo astronomicamente já faz alguns anos, né? Mas aqui realmente diminuiu muito. Só que aí o que acontece? Agora, grande parte da grana que está sendo direcionada para pesquisa são geralmente pesquisas para Covid-19, né? Porque tudo bem, óbvio, né? Você tem que aumentar o número de disponibilidade para estudos que estão fazendo na Covid.
só que não esse valor que estão colocando nesses estudos de Covid não é adicional, né? Não é adicional. Então, assim, a grana não está sendo bem distribuída para as outras áreas, né? Na minha área, por exemplo, muita gente está com dificuldade de conseguir dinheiro para fazer as pesquisas, porque as pessoas não trabalham com Covid diretamente, né? Mas assim, vamos ver, de repente agora, né, já sabendo da importância de a gente estudar, da gente ficar, como se fala, a par de toda a literatura, de todos os estudos, talvez isso facilite, né, e que o investimento para a ciência aumente mais e mais e mais. Principalmente aí no Brasil. Espero que isso mude, né? Porque, assim, no meu período, até quando eu tava fazendo doutorado, eu acabei misturando o que todas as coisas que eu fiz com o atual. E eu lembrei do que eu queria falar, que foi assim, eu estava no doutorado em 2012, estava em 2012, e eu ganhei uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, que foi naquele período que a gente estava com, né, investimento para a ciência estava muito grande e eles estavam mandando muito aluno para o exterior. E eu tive sorte de conseguir, da minha orientadora, ter uma bolsa, que eu fui, né, e vim para os Estados Unidos, fiquei um ano fazendo doutorado de sanduíche, que eles chamam, né? Que é uma parte você faz aqui, uma parte você faz no Brasil. Quer dizer, uma parte você faz no Brasil, outra parte você faz no exterior. Aí você volta para o Brasil, né, e defende a sua tese, e aí a partir daí você faz o que você quiser, né? Mas assim, que foi um período super legal para a ciência, porque acabou mandando muito aluno para o exterior, né? A gente acabou tendo uma experiência muito melhor, né? Porque você vai, é outro ambiente. Aqui eles têm tudo chega muito rápido, né? Então, assim, até trabalhando no laboratório aí no Brasil, se a gente quer um pouquinho de anticorpo, demora meses, né? A gente tem que se organizar no início do ano, saber quem vai fazer que projeto, quanto que a gente precisa de material que vem do exterior, para fazer a compra, sei lá, em janeiro e chegar em, sei lá, 3 meses depois, né? Então, assim, vamos esperar que, né, a gente tenha um pouco mais de investimento e que a gente consiga ter uma facilidade aí com a compra de material também. Mariana, um ponto, né, como nós estamos falando de profissão, um ponto que você falou que me chamou a atenção é que você disse, né, que para a sua primeira oportunidade, acho que isso também serve para as pessoas que estão cursando nível superior, ou estão cursando um curso, estão fazendo um curso técnico, ou estão fazendo qualquer tipo de formação. Que você disse que literalmente você bateu na porta. Eu achei isso um ponto interessante, porque muitas vezes o jovem, e você, né, na época você ainda é jovem, mas você era mais jovem, com 20 anos, então muitas vezes as pessoas, né, elas acham que o fato de elas estarem fazendo um curso, ou uma graduação, uma pós-graduação, que ela vai ficar ali esperando e que as coisas vão acontecer, que o emprego dos sonhos vai acontecer porque ela estudou, porque ela está estudando. Então, não é bem assim que funciona, né? Então, às vezes, na faculdade, as pessoas entram com uma expectativa e com uma visão equivocada de que é fácil, mas não é fácil. Então, você falou que bateu literalmente na porta. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse bater na porta, né? Foi literal ou foi uma metáfora? Não, é literal mesmo, é literal. Uma coisa que, assim, tudo que você precisa saber, por exemplo, assim, no meu caso, eu estava num evento, né, de neurociência, e na porta desse laboratório tinha uma coisa dizendo que precisava de estudante. E alguns laboratórios colocam isso na porta, que estão precisando de estagiário. Outros não colocam. E daí, o que eu recomendo que as pessoas façam? Porque assim, você de fato tem que ir lá, tu tem que bater na porta. Né? E assim, é esperar as pessoas falarem, não quero aluno, né? Não tô precisando de ninguém. E aí você vai em outro laboratório. Só que assim, eu não recomendo que as pessoas saiam batendo em qualquer laboratório, né?
que elas precisam, pelo menos, ter uma ideia de quem é o pesquisador do laboratório, né? No meu caso, eu vi a palestra dessa professora lá, né? Nesse evento, eu vi a palestra dela e eu lembro de ficar, é a moça do Fantástico. Porque a minha orientadora, a Suzana Herculano, todo mundo aqui sabe, né, praticamente, que a Suzana Herculano Ruzel, ela minha orientadora, foi minha orientadora desde a faculdade e eu fui recontratada por ela, inclusive, né, faz um ano atrás, porque ela veio para Nashville também. E assim, ela deu uma palestra lá e todo mundo ficou, nossa, ela é aquela moça do Fantástico. E eu falei, nossa, ela tá precisando de aluno, eu vou lá bater na porta dela. E eu fui lá, bati a primeira vez, para dizer que foi literal, não tinha ninguém no laboratório, ninguém abriu. Aí no dia seguinte eu fui de novo, e aí abriram lá, eu conversei com ela, levei meu histórico da faculdade. Eu não sabia, porque assim, ninguém diz para você o que você precisa levar, né? Eu levei, sei lá, um currículo e levei o meu histórico, porque eu não sabia se ela ia querer saber que eu fiz neuroanatomia antes, né? Então eu levei. Se ela pedisse, né? E aí eu conversei com ela. E aí eu conversei com ela, expliquei que eu estava procurando estágio e tal. E aí e foi assim. Ela me perguntou, né, que interesse que você tem e tal, né? E depois foi assim, pode começar segunda-feira. Então, e foi assim, e eu recomendo isso, só que assim, tem uma ideia mais ou menos do que vocês querem fazer, que área, né? Porque, por exemplo, na UFRJ, né, você pode saber mais ou menos onde que fica o laboratório de tal professor e o que o professor pesquisa. Por isso que tem que ir lá, vai no site da UFRJ, procura, né? Tem a lista dos docentes, eu não sei como é que está o site da UFRJ agora. Mas tem a lista dos docentes, você pode procurar. E procura no Google mesmo, áreas ou algum assunto que você tem interesse. Porque pode ter algum pesquisador precisando de aluno, né? E eu tenho uma amiga aqui na live que ela trabalhou na Fiocruz, né? Eu não sei como funciona a Fiocruz para você encontrar estágio. Não sei se batendo na porta, se você consegue entrar, né, na Fiocruz assim tão facilmente. Eu não sei. Mas se ela estiver por aí ainda, de repente ela pode falar alguma coisa. Mas assim, se for uma universidade, geralmente é um pouco mais fácil, é um pouco mais acessível. E não importa se você não estuda na UFRJ, se você não estuda na UERJ, se você não estuda na Unirio, mas você encontrou um laboratório ou alguém que você quer contactar, pode ir, não tem problema. Você não precisa ser aluno da instituição, né? Que foi uma coisa que eu também fiquei preocupada. Eu falei, como que vão me deixar fazer estágio aqui se eu não sou nem aluna da instituição, né? Mas aí vem a questão de tentar, né? Ou não, você já tinha, você foi em busca do sim. E outra coisa também que você falou que eu acho importante, que você usou uma estratégia, você não foi aleatório. Oi, tudo bem? Tô vindo aqui, ó, tem vaga aí? Tem vaga aí. Então, isso também é forma de você chegar, né, nos locais, de você se apresentar, de você se comportar. Isso tudo vai contar também a forma que você chega para você ter uma receptividade ou não, né? Sim. Não garantia do sim. Então, calhou que você estava no momento certo, na hora certa, e tinha o que era necessário para ocupar aquela vaga. Então, não digo que é sorte, porque sorte seria eu chegar lá, não estudei nada, e aí sei. Mas você já estava no caminho, você já falava inglês, então tem todo um pré-requisito que você atendeu aqueles pré-requisitos para adquirir aquela oportunidade. Então, isso também tem que ser considerado, porque não é só bater na porta e você não ter o mínimo de qualificação para ocupar aquele lugar. Então, exato. E foi o que você disse. Alguma coisa. E esse pré-requisito, que é o que você falou, e saber inglês, assim, é redundante aqui, né? Você precisa, porque grande parte da literatura atualizada
né, na ciência, ela é em inglês. Você não precisa necessariamente falar inglês, você precisa ter algum conhecimento de inglês que você consiga ler um artigo científico e entenda esse artigo científico obviamente, começar a praticar, a falar, porque em algum momento, que foi o que aconteceu comigo, algum momento você vai para um evento internacional e você precisa apresentar o seu trabalho em inglês. Né? Então, assim, e aí você vai falar o quê? O seu orientador olha para você e te convida, né? Que ela aconteceu comigo. A minha orientadora olhou para mim e falou: olha, você já terminou esse trabalho, você quer apresentar nesse evento que vai ter lá em Washington DC? Eu fiquei assim, não sei como que eu vou pagar isso, não faço a menor ideia. Não... Que? Onde? Né? E assim, acabei indo, né? E ia todo ano, né? E assim, com o lance do doutorado, eu consegui uma bolsa, a minha bolsa, mais uma taxa de bancada, que eram, sei lá, R$ 300, eu acho, que era dedicado somente para qualquer coisa relacionada à pesquisa. Então, no meu caso, eu guardava esse dinheiro inteiro, o ano inteiro, para eu pagar a minha viagem para o Congresso Internacional. Porque era assim que eu pagava. Né? A minha mãe me ajudava, obviamente, né? A Associação Financeira de Nagabi para assuntos, para assuntos educacionais. Mas assim, eu guardava essa grana toda, que era da taxa de bancada, que muita gente recebe, muita gente não, mas esse dinheiro todo era guardado, né, minuciosamente para que eu pudesse pagar a minha passagem para ir para o Congresso. Porque eu precisava praticar meu inglês. Eu falava inglês, falava, mas assim, você precisa, né? Verdade. Enfim. Mariana, infelizmente estamos chegando ao final, o bate-papo está maravilhoso. É verdade. Mas nós estamos chegando ao fim. Então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Que mensagem você poderia deixar para o jovem ou para a mãe que às vezes fica insegura, né, de apoiar o filho nessa profissão? O que você poderia deixar de mensagem para finalizar a nossa live? Então, eu gostaria de dar duas mensagens, na verdade. Uma voltada, de fato, para os estudantes e outra para os familiares e amigos dessas pessoas. Então, assim, para os familiares, não, para os alunos, se você quiser ser cientista, você precisa entender que é muito trabalho, né? É muito estudo, é muita dedicação. São fins de semana que você não sai, né? São dias que você não dorme, não porque você foi pra balada, mas porque você estava estudando e que você tem experimento para fazer, então você estava estudando o experimento que você ia desenvolver na semana que vem, e você precisa estudar aquilo, você precisa saber o que você vai fazer, né? E entenda, né, que não é uma profissão regulamentada no Brasil, infelizmente. Né? Então, assim, vá com consciência, né? Eu não fui enganada em momento nenhum, né? Eu já sabia de muitas coisas com relação à ciência, né? Vá com consciência, né? Porque você consegue viver de ciência? Consegue, né? Mas você precisa saber o que você quer fazer, né? Se você quer ser um professor de universidade no futuro, fica um pouco mais fácil, porque aí você acaba tendo um contrato, vai conseguir assinar carteira, essas coisas. E você ainda tem o seu laboratório, onde você vai desenvolver as suas pesquisas, né? Mas é um caminho muito, muito difícil, né? Muitos doutorandos todos os anos, muita gente formada, né, com doutorados e não tem vaga para professores. Então, assim, você precisa saber o que você quer fazer, né, sendo um cientista, né? No meu caso, eu não queria ser professora, eu queria ser cientista e eu queria trabalhar com ciência, né? E assim a gente faz um caminho da forma que facilita mais para você no futuro, seja ir para o exterior. No meu caso, eu queria vir para o exterior para trabalhar. E a minha outra mensagem vai para os pais e familiares, que procure entender um pouco mais, tipo, se o seu sobrinho, filho, neto, primo está trabalhando com ciência,
cara, tenta entender o que que a pessoa está fazendo, que trabalho que ele está desenvolvendo, é, tenta se informar um pouco mais e não simplesmente dizer para a pessoa que está ali todo dia trabalhando, sei lá, 15 horas por dia, trabalhando insanamente, que a pessoa só está ali estudando, que o que ela faz não é importante, né? E que de fato é de muita importância. Então eu peço que familiares, amigos entendam um pouco, né? Tentem se informar um pouco mais, que assim a gente consegue fazer com que a profissão de cientista seja mais reconhecida e, quem sabe, regulamentada. Mariana, tem algumas perguntas aqui que acabou que não passou aqui, eu não vi. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Campus colocou SRMP, colocou, e nem os chefes estimulam a terem férias também. Quando você verdade. falou a respeito do descanso. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Como cientista pode se aproximar da sociedade? Como funciona a divulgação científica? Você sabe dizer sobre isso? Então, isso é um jeito ótimo da gente conseguir aproximar as pessoas com a ciência. O que eu fazia, uma coisa que eu fiz muito, a minha mãe, a minha avó, meu irmão, sofrendo demais comigo, porque o que eu acho importante? A gente precisa ter, a gente como cientista, a gente tem que conseguir traduzir o que a gente está fazendo, ou as coisas que a gente tem interesse, para qualquer pessoa. A sua avó precisa ter capacidade de entender o que você faz, né? Então, assim, com a comunicação e a divulgação científica, a gente acaba aprendendo maneiras diferentes de falar uma ciência que é extremamente complicada de uma maneira extremamente simples, para você difundir, né, a informação, né, e o conhecimento para as outras pessoas, né? Então, assim, para divulgação científica, muita gente faz blog, né, fazem canais no YouTube. As pessoas escrevem livros, né? Canal no YouTube agora está ótimo, porque tem muita gente, muito divulgador maravilhoso no YouTube, fazendo trabalhos maravilhosos, né? Então, é justamente isso. Eu acho que a gente precisa só normalizar, fazer com que os cientistas que estão ali trabalhando, que eles aprendam a falar com qualquer pessoa sobre ciência, e sobre o trabalho que ele está fazendo, né? Porque como que eu vou querer que a minha família tenha interesse sobre o que eu tenho, né? Sobre aquela mensagem que eu passei, se eu não consigo explicar para eles de uma maneira, eles não trabalham com ciência, eles não têm que saber os detalhes complicados, eles precisam saber o que é, o que faz e qual o resultado, né? E qual a importância disso. E as pessoas precisam aprender. Eu tive sorte porque a minha orientadora é divulgadora científica e a gente trabalhou muito isso. Eu acho que eu consegui passar. Minha mãe, meu irmão, de novo, minha avó, já me ouviram falar muito, explicar muito o que eu faço. Espero que eles tenham me entendido. E aqui também, né? Acabou o Instituto Aprender abrindo mais um canal para falar sobre ciência. Então, exato, é muito legal isso. Deixa eu ver que tem mais algumas aqui. A Deise colocou que você fez palestra para os alunos dela no ensino médio. Fiz, foi ótimo, foi muito legal aquela palestra. Uhum. A Geise colocou que você é referência. A Luana colocou parabéns pela caminhada, longas e de muita luta, que Deus te abençoe a cada degrau. Um forte abraço. A Deise, sou sua fã. Aí já tem aqui, né? Os elogios a gente também tem que ler, né? Aí tem aqui o Rodrigo, que ele colocou aqui. Nessa contagem de neurônios, pode relatar algum dado que te chamou a atenção? Posso. Posso. Inclusive, foi minha tese de doutorado, meu artigo do doutorado. Eu estudei o número de neurônios em diversas espécies de primatas, né? No córtex cerebral, né, que é aquela grande área do cérebro, né, eu estudei como que a distribuição de neurônios ocorre ao longo do córtex, da frente até aqui atrás, né, e a gente queria ver se certas áreas que são altamente, diga-se, mais cognitiva e que botaria o humano assim no top dos tops, o fato da gente ser o máximo e tal. E aí uma das hipóteses seria que o córtex pré-frontal seria mais expandido e por isso essa área seria mais diferente no humano
comparado com outros primatas não humanos, né? E o que eu vi foi que em todas as espécies que a gente analisou de primatas, inclusive um camundongo não, né? Vários camundongos, mas em camundongo, o córtex pré-frontal tem somente 8% dos neurônios de todo o córtex, somente 8% de neurônios estão no córtex. Em todo no córtex pré-frontal. Em todas as espécies, inclusive o humano. E daí o que a gente tira disso é que o humano não parece ser tão especial assim. Mas 8% de números absolutos de neurônio, de fato, é maior em humanos. Né? A gente está falando assim 8% porque é uma coisa relativa, né? Comparando, uma forma de você poder comparar as outras espécies. Mas quando você pega 8% de neurônios no cérebro humano, esse número absoluto é muito maior em comparação aos outros animais. Então, assim, pode-se dizer que o número absoluto dessa região é que pode estar fazendo alguma diferença na expansão. Olha, tiveram pessoas que colocaram assim, né? Porque teve alguns momentos que você falou que é super fácil, é super simples, né? E aí a Dinora e o Hamilton colocaram, é fácil, como assim fácil, né? Fácil, né? Eu também fiquei me questionando assim, como é fácil, né? É porque tem técnicas muito mais lentas e extremamente demoradas e difíceis. Aí a Campos, ela colocou que o valor é 10 vezes mais caro, deve estar relacionado ao que você falou a respeito da compra, né, por causa das taxas. Exato. A Raquel, ela é cientista, pesquisadora na FRJ, né, faz muita compra de desporto, que eu sei. Aí a Renata colocou que orgulho Mari, vamos ver, tem mais. A Marjorie colocou que é um pouco difícil esse acesso na Fiocruz. Tá respondendo. Então. É um pouco difícil esse acesso na Fiocruz, mas o e-mail dos pesquisadores está disponível no site. Obrigada, Marjorie, pela dica. Obrigada, Jory. O Danilo colocou que ser cientista é sobre ser curioso, questionador e bater na porta. Basicamente isso. Cara de pau. Tem que ser cara de pau. A Ângela colocou que orgulho, Mariana, que Deus te abençoe sempre na sua caminhada. Parabéns. A Diná colocou dicas importantes. A Marjorie colocou que dica é tentar ler artigos do grupo de pesquisa, demonstrar interesse a partir das publicações, algo do tipo. Mais uma dica aí. Obrigada, Marjorie. Gabi Andrades colocou oportunidade, mas estar pronto. Aí botou uma barra A. Deixa eu ver o que tem mais. Nossa, passou bastante pergunta, eu nem vi. Eu não consegui ver nada. Parou aqui num comentário de alguém aqui, não atualizou nada. Não vou nem mexer, que eu não quero explodir a live. Não sei como. Aí a Marjorie colocou adorei, Thiago, muito bom. A Mari Viana colocou parabéns, Mariana. Bernadette Rocha, Mari, filho de peixe, peixe parabéns para você. Vamos lá. Galdino colocou excelente. Elucidativa, parabéns. A Diná, excelente live, muito esclarecedor. Geisa, Mari é ótima, amiga, orientadora, referência, muito bom. Olha que legal. Gente, vocês são muito fofos. A Luana, muito boa live. Mariana foi super bem, parabéns, parabéns. Metal colocou parabéns, apresentação esclarecedora e inspiradora. Várias mensagens aqui, Mariana, bombando aqui na nossa live. Referência. Entrevista muito esclarecedora, parabéns para vocês, Hamilton. Vamos ver se já acabou. Gente, a comunicação é tudo. Já aprendi com a Mari, a Gabi, Tatiane, parabéns. A psicóloga a Ana colocou você um espetáculo. Gente.
Ana Lúcia colocou que orgulho. Ai, gente. Sofia, show, parabéns. Aí, essas siglas, gente. VG, não sei se você conhece, VRG NIACF. Colocou parabéns, Mariana, pela competência, conhecimento e talento. Obrigada, gente. Não, que bom, né? Espero que eu tenha resolvido algumas questões. Muitas mensagens, está bombando aqui. Muito bom, Mariana, meus parabéns. Parabéns, Mariana. É um espetáculo. A inspiração essa menina. E acaba. Mas muitas mensagens, pena que elas não ficam salvas, né? Quando a gente publica não fica, live, não. Não ficam, elas poxa. infelizmente, é uma pena. Por isso que eu gosto de ler, para que a pessoa também ouça, né? Para que também haja essa interação. Pois é. Então, gente, olha, por hoje terminamos. Mariana, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bacana. As pessoas interagiram bastante. E depois a live vai ficar disponível, vou colocar no YouTube. E as pessoas vão ter acesso posterior. E eu tenho certeza que vai ajudar muito jovem, vai esclarecer muitas famílias. E vamos difundir a ciência, né? Porque nós estamos precisando que realmente a ciência ela tenha uma importância, um seu lugar importante, porque ela que vai trazer, né? A ciência que traz as vacinas, as curas, né? Ou pelo menos as descobertas para dar um norte de qual o caminho que vai ser seguido para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada, Mariana. Obrigada a você, Kátia. Foi ótimo, né? Estou muito feliz de ter participado. Muito, muito obrigada pelo convite de novo. Tá bom. Obrigada então. Aí, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.